Gente, bom dia. Vou esperar o pessoal entrar. Espero que vocês estejam me escutando. Espero que todo mundo aí tenha tido, né, dentro do possível, porque esses nossos dias de reclusão, não sei, são altos e baixos, né? Não sei se vocês estão assim também. Tem uns dias que são mais fáceis, outros dias que são mais difíceis. Agora eu tô passando um aperto danado, porque a minha filha mais velha também está tendo transmissão online, ao vivo, de aulas no Zoom. Pensem bem, né? Complicado, se isso já é para a gente aqui é uma realidade, mas para uma criança que está sendo alfabetizada, socorro. E aí eu não posso nem ficar do lado, porque nesse exato momento que eu estou aqui com vocês, ela tá lá, tadinha, sozinha, assistindo aulas. Mas é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ser bem forte, porque pelo jeito ainda temos um período longo pela frente aí para encarar. Mas espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar a semana com força, com fé. Poucos participantes, 8 pessoas. Estou vendo aqui 8 pessoas, só isso. A minha aula anterior também tive um problema, acabou a luz aqui em casa, estava sem Wi-Fi. Nossa, gente, são tantas intercorrências, né? Às vezes a gente pensa que no ao vivo mesmo, no presencial, tem muitas dificuldades. Nossa Senhora, a gente tem que montar todo esse aparato tecnológico, esse sossego que você consegue ter no seu ambiente de trabalho, em casa, é difícil pra caramba. E vamos lá. Não vou ficar perdendo tempo, tá, gente? Já está aí no nosso horário, já passou do nosso horário. E realmente nós precisamos começar. Gente, na aula passada, eu fechei com vocês aquelas primeiras considerações sobre culpabilidade, né? Eu enviei para a Hanna, que é a representante de turma de vocês. Ah, não, a Isabela, na sala de vocês é a Isabela. Também aquele roteirinho para que a gente possa seguir um script, né? E que a aula fique mais, o acompanhamento da aula fique mais fácil para vocês, né? Por isso eu disponibilizei. Então, já vou compartilhar aquela tela para que nós possamos dar continuidade. Se eu estiver errada aí no ponto em que nós paramos, vocês me corrijam, por favor. Eu acho que a gente tinha falado até aí a parte das discriminantes putativas, não é isso? Então, eu fiz essas considerações gerais sobre as discriminantes putativas, até porque essa parte que eu falei para vocês que eu vou gravar um vídeo me aprofundando um pouco e procurando ser mais clara, porque acabou que nessa turma, né, até em razão dessas questões de feriados, nós ficamos um pouco, e até mesmo o início dessas transmissões, a gente está um pouquinho atrás das outras. Então, eu vou dar continuidade ao estudo de culpabilidade com o estudo desse primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade, né? Isso nós já vimos em linhas gerais. Eu falei para vocês que a culpabilidade, inclusive nessa acepção da teoria normativa, que é uma teoria de base finalista,
nós vamos analisar em sede de culpabilidade, ou os elementos da culpabilidade seriam exatamente a imputabilidade, que eu pretendo tratar com vocês hoje, a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Dando continuidade, então, gente, dando sequência, quando nós falamos de imputabilidade, a ideia é a seguinte: olha, pressupõe-se que para que dentro da culpabilidade, para que eu possa falar que aquele fato é culpável, para que aquele injusto penal, né, lembrando o injusto penal, que quando a gente se refere a essa expressão injusto penal, a ideia é, eu tenho um fato típico e eu tenho um fato ilícito. Vamos verificar se esse fato também será um fato culpável. E o primeiro elemento que eu preciso analisar será a imputabilidade. Bom, ao revés, e a gente precisa ter noção aí desses pontos para que a gente não incorra em erro, o elemento da culpabilidade, o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Diferentemente, eu não terei a culpabilidade se o sujeito ele for inimputável, né? Então, se não há imputabilidade, há inimputabilidade. Importante que vocês observem isso, porque às vezes depois quando a gente pergunta quais são os elementos, a pessoa vai escrever inimputabilidade. Não, o elemento da culpabilidade aqui que nós estamos avaliando, ou o elemento que deve se fazer presente, esse primeiro elemento é a imputabilidade. Só que como é que a gente vai saber se aquele sujeito ele é imputável? Na verdade, o código, né, a lei, não vai nos apresentar as situações de imputabilidade. A regra é que os agentes que tenham, porventura, praticado esse injusto penal, a regra, a ideia básica é que eles serão imputáveis. Quando serão inimputáveis? Bom, eles serão inimputáveis, e aí nós temos uma primeira situação de inimputabilidade, que é a menoridade. Nós sabemos que os menores de 18 anos, eles são penalmente inimputáveis. E essa inimputabilidade decorrente da idade, ela tem previsão constitucional, isso está lá no artigo 228 da Constituição, é o artigo que nos diz que a maioridade penal ela só vai ser atingida aos 18 anos. Então, portanto, os menores de 18 anos, eles são inimputáveis. E o próprio Código Penal reafirma essa previsão no seu artigo 27. Dentre essas observações, ou pelo menos esses pontos mais importantes, eu destaquei para vocês o seguinte: em relação à menoridade, observem, o critério por nós adotado é um critério chamado de critério biológico ou critério cronológico. O que eu quero dizer com isso? Eu não, né? O que o legislador, por que da opção por esse critério ou o que decorre da adoção desse critério? Vejam, nós temos uma presunção absoluta. O que significa uma presunção absoluta em direito? Presunções absolutas são aquelas presunções que nós chamamos de presunções iures et de iure. São previsões ou são presunções que não admitem prova em contrário. Portanto, se o sujeito é menor de 18 anos, ele é inimputável e ponto, tá? Mas pensem comigo. Não, esse sujeito que praticou o injusto penal, ele tem 17 anos. Ele tem 17 anos, mas é um sujeito que já está envolvido em práticas criminosas há muito tempo.
Esse sujeito já praticou uma série de infrações penais. Esse sujeito já esteve internado diversas vezes em instituições destinadas a esses menores. Isso importa para que eu venha a dizer se é ele imputável ou inimputável? Não, isso não me importa. O critério que foi adotado é um critério biológico ou cronológico. O que significa isso? Tem menos de 18 anos, é inimputável e acabou. Tá? Ah, mas o menor já estava envolvido, esse menor aí tem um histórico, esse menor é um perigo danado. Não interessa, ele é menor de 18 anos, o critério que foi adotado pelo nosso ordenamento é um critério biológico ou cronológico e basta que ele possua menos de 18 anos para que seja constatada a sua inimputabilidade. E aí reafirmo, presunção essa que é uma presunção absoluta, não admite prova em contrário. Eu não preciso querer, mas esse menor ele tem envolvimento, não interessa. Me basta o fato de possuir ele menos de 18 anos. Vim dizendo a vocês, ou vim destacando, que nós temos inclusive uma súmula 74 do STJ, que é uma súmula que trata desse assunto no que diz respeito ao seguinte fato. A súmula 74 do STJ vai dizer que a prova, como é que se faz a prova da menoridade? A prova da menoridade se faz por documento hábil. O que é o documento hábil? O documento hábil vai ser a certidão de nascimento, vai ser a carteira de identidade, tá? Eu preciso de um documento, né, de um documento válido, de um documento expedido por um órgão público que comprove que aquele sujeito possui menos de 18 anos, tá? É isso que diz a súmula 74 do STJ, quando se refere, portanto, a essa figura aí do documento hábil. Bom, e aí nós sabemos que o menor de 18 anos, ele, e é inclusive um ponto em relação ao qual nós devemos ter um certo cuidado, porque o menor de 18 anos, ele não possui responsabilidade penal. Ele não possui responsabilidade penal, ele é inimputável. Agora, será que nós podemos afirmar que esse menor de 18 anos, ele não sofrerá nenhum tipo de responsabilização jurídica? Será que o menor de 18 anos, ele pode praticar um injusto penal e não há problema algum? Não há nada, não há lei que discipline, que possa impor algum tipo de medida em relação a esse menor? Nós sabemos que é diferente, atenção, é diferente falar em responsabilização criminal. Responsabilização criminal ele não possui, tá? De fato, ele não pode ser responsabilizado penalmente. Porém, cuidado, nós temos uma legislação própria para tratar das questões afetas ao menor. Tanto questões de ordem civil, quanto questões também de ordem criminal. Só que, de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloquei aqui para vocês, é a Lei 8.069 de 90, nós temos um tratamento próprio, né? O menor ele tem um tratamento próprio. Ele não responde pela legislação criminal, pela legislação penal. Agora, isso não significa dizer que juridicamente o menor ele não possui nenhum tipo de responsabilidade. Isso é um equívoco. Nós sabemos que na prática existem uma série de dificuldades, que é inclusive um ponto, né? É muito questionado, muito debatido pela sociedade, e às vezes as pessoas, o senso comum, acaba dizendo que não, para menor não acontece nada, menor não tem lei que o regule, o comportamento, porventura,
infracional desse menor, ele não vai gerar nenhum tipo de consequência. Não é assim. Cuidado para vocês não fazerem afirmativas categóricas e com essas afirmativas categóricas acabarem incidindo em erro. Qual é a grande questão? Primeiro ponto, o ECA, ele faz uma diferenciação. Para o ECA, de 0 até 11 anos, nós temos a criança, tá? Para o ECA, de 0 até 11 anos, nós temos a criança. E de 12 até 17 anos, nós temos o adolescente. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque para a criança pode matar alguém? A criança pode praticar um fato típico ilícito? Pode, né? Assim como também pode o adolescente. Porém, o ECA, para a criança, que é esse menor de 0 a 11 anos, o ECA somente prevê medidas de proteção. Então, para a criança, o ECA somente prevê medidas de proteção. Agora, para o adolescente, que é esse menor que possui de 12 a 17 anos, o ECA prevê medidas de proteção e também prevê medidas socioeducativas, tá? Então, para o adolescente, o ECA, ele prevê também medidas socioeducativas. E essa medida que corriqueiramente a gente ouve falar, ele ficou recolhido a uma instituição própria, né? Às vezes o pessoal até hoje fala em FEBEMs, hoje não existe mais FEBEM, mas nós temos instituições análogas, essas instituições para recolhimento do menor. Vejam, a medida mais gravosa que o ECA pode impor a um menor é a medida de internação. É a medida de internação, que é a medida realmente que priva esse menor de liberdade. E a medida de internação, ela é uma medida socioeducativa. Portanto, vejam só, criança só recebe medida de proteção. Peraí, gente. Peraí só um minuto. Ai, gente. Se a intercorrência... Já que eu estou falando de menores, né? Acaba de aparecer aqui nesse momento uma pequena criança. O que acontece? A criança, coitada, essa pobre criança está tendo aulas online de inglês. Tadinha. Mas tem que ouvir a aula, não tem a possibilidade. Só que mamãe tá muito chata. Tá chata a aula? Imagina, se os alunos da mamãe estiverem falando que a aula da mamãe tá chata, o que acabou foi a bateria do celular. Eu sei exatamente. Pega lá o carregador para mamãe. Gente, que difícil, né? Ó, vocês não vêm falar que depois que a minha aula tava chata, não, hein? É difícil, né? Pensa bem para crianças. Tem horas que para vocês é difícil, pensa para criança. E é engraçado, né? Porque eu, pelo menos, quando era criança, eu adorava a aula de inglês. E ela tem agora é a aula de inglês, é a aula que ela mais detesta. Eu não sei, acho que ela não gosta da professora. Peraí, gente, só vou resolver esse problema. Gente, nossa senhora. São coisas assim muito surreais. Quanto que a gente pensaria? A Alexandra que tem filha, a Alexandra está sofrendo com isso também, Alexandra.
Aí acabou a bateria que eu tive que colocar para ela assistir no Zoom, tadinha, no celular, né? E é aula de inglês. Eu não sei o que acontece. Eu até estava tentando assistir, não consegui, né? Porque eu estou aqui dando aula. E nossa, são essas situações que me chamam. Nossa, a gente tem que ser muito guerreira, né? Só que isso é uma coisa que me faz até pensar, assim, e quando a gente pensa, todo mundo, acaba que o professor, quando a gente gosta do professor, assim, a gente acaba assistindo a aula com mais boa vontade. Por isso que às vezes eu gosto daquela matéria por causa do professor. Menina, mas eu não sei o que acontece. Essa professora de inglês, ela tem pavor dessa professora de inglês. Eu tenho que tentar assistir uma aula dessa professora, porque não é possível. E aí acabou a bateria do celular, porque eu tive que deixar ela no celular, né? Porque as escolas também estão pressupondo que a gente, assim, que a gente vive no mundo daquele desenho lá dos Jetsons, né? Que todo mundo tem, assim, aparatos tecnológicos em casa. E aí acabou a bateria e ela veio assim, graças a Deus acabou a bateria, eu não quero mais assistir a aula. Como que eu vou parar aqui e tentar? Não tem jeito, eu tenho que deixar e depois eu tento ensinar para a criança, né? Agora, esse que é o lado aí, né, Alexandra? Porque eu, então, nossa senhora, virei professora em tempo integral. Estou alfabetizando. Dureza. Dureza, gente. Mas, enfim. Vamos voltar para a menoridade. Deixa eu só aproveitar aqui para poder verificar os meus alunos, porque na hora que eu... Deixa eu ver aqui. Agora, nossa, gente, tem pouca gente, 19 pessoas. Essa sala é uma sala grande. Nossa Senhora. Eita. Ó, eu tô vendo ela falar ali que a professora é muito infantil pro gosto dela. Ai, Senhor. Força, né, gente? Força para nós. Muita força. Olha só, gente. Então, voltando aqui, retomando essa nossa parte aqui do menor, eu estou dizendo para vocês que do zero ao... Falei do zero. Mas não, agora o bebê que, porventura, pratica um fato típico ilícito. Não, mas do 0 aos 11 anos, nós temos a criança e a criança somente poderão ser impostas medidas de proteção. E ao adolescente, que é aquele que possui de 12 a 17 anos incompletos, nós poderemos ter a imposição de medidas de proteção e medidas socioeducativas. Então, essa medida mais extrema, essa medida mais dura, que é a internação, que é aquilo que nós recorrentemente ouvimos falar, o recolhimento, isso só pode ser imposto ao adolescente, tá? Criança não pode sofrer a criança não pode se submeter à medida de internação, ok? Então, atenção a isso. Porque realmente, criança não pode. A criança só pode sofrer medidas de proteção. E aí, nós vamos verificar alguns pontos, talvez alguns pontos que eu acredito que vocês já tenham até estudado, né? Provavelmente sim, no âmbito do direito civil, que é o seguinte: nós sabemos que no campo do direito civil é possível a emancipação. O menor pode ser emancipado, né? Existe a possibilidade de emancipação. Como é que fica a emancipação, essa situação de eventual emancipação para fins da responsabilidade penal? Suponhamos que o menor, com 16 anos, tenha se casado, porque a gente sabe que com 16 anos pode casar, né? Ele foi emancipado, ele se casou, ele tem um negócio próprio, o menor ele é independente financeiramente, e esse menor, com 16 anos, ele pratica um fato típico e ilícito. Será que essa emancipação na esfera civil, ela repercute na esfera criminal? E aí eu vou responder para vocês que não, tá? Eu volto a reiterar aquilo que eu falei no início. Olha, o critério para fins de apuração da inimputabilidade
é tão somente a idade. Não interessa. Ah, esse menor, ele é emancipado civilmente, ele é independente financeiramente, ele é capaz de gerir inteiramente a sua vida. Isso não interessa. O critério adotado para o direito penal é um critério meramente cronológico ou biológico, tá? Então, esse menor de 18 anos civilmente emancipado, ele continua na esfera criminal sendo inimputável, tá? Ele continua sendo inimputável. Um outro ponto que eu destaquei aqui para vocês diz respeito à questão da redução da maioridade penal. Essa redução da maioridade penal é um assunto recorrente, né? É um assunto recorrente na sociedade, é um assunto recorrente na mídia, e é um assunto também recorrente no próprio plano legislativo. Nós temos aí, tramitando já há tempos, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que pretende reduzir essa maioridade penal. E esse é um assunto bastante polêmico. Talvez, dentro dessa atual conjuntura de uma política de segurança pública, uma política criminal mais dura, né, que reflete aí em boa parte o que é a ideologia do governo, e no próprio âmbito, na própria seara da sociedade civil, as pessoas parece que de uma maneira geral clamam muito por isso, né? Não precisamos reduzir a maioridade penal para solucionarmos aí, pelo menos em boa parte, os nossos problemas de criminalidade. Olha, gente, essa questão de redução da maioridade penal, de fato, é uma questão controversa, mas é uma questão bastante complexa, tá? A gente simplesmente dizer que reduzir a maioridade penal solucionaria os nossos problemas de criminalidade é uma grande besteira, né? É uma grande besteira. Porém, é um assunto a ser discutido. Inclusive, eu coloquei um textozinho, eu coloquei o link para um textozinho, um texto simples, né? Esse é um assunto que eu gostaria, e nas minhas pretensões iniciais, nos meus planejamentos de aula iniciais, é uma questão que sempre que eu vou dar essa matéria, eu gosto de promover um debate em sala de aula, para que a gente possa levantar, para que a gente possa conhecer realmente os argumentos favoráveis e os argumentos contrários. Agora, o que é muito importante nós estamos num ambiente acadêmico e qualquer tipo de argumentação precisa ser uma argumentação de ordem técnica. Eu não posso argumentar e dizer que não, tem que reduzir a maioridade penal porque esses menores são tudo vagabundo, né? Menor é tudo bandido. Não, isso não é argumento técnico, né? Aquela velha questão que eu já trabalho com vocês desde que nós começamos a estudar o direito penal. Olha, você pessoalmente pode ter lá suas convicções, mas quando nós vamos trabalhar aqui essa questão de argumentação, nós precisamos de argumentação técnica. Eu não posso chegar e falar que menor é vagabundo, que menor merece morrer, que a polícia tem que chegar e mesmo matando, que se ele já é ruim desde novo, quando crescer vai virar... Olha, isso não é uma argumentação técnica. Então, lá naquela sala de aula que eu criei para vocês no Classroom, embora eu nem esteja usando muito a sala de aula, porque como vocês devem estar observando, o que eu estou fazendo? Porque não adianta também a gente querer inventar milhões de mecanismos, milhões de instrumentos tecnológicos para deixá-los loucos, que eu já sei que vocês estão com bastante coisa para fazer. Eu acho que o mais importante é a gente estar fazendo essas transmissões e vocês estarem acompanhando as aulas regularmente. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei lá para vocês esse link. A doutora chegou aqui. Ei, doutora! E aí, vamos falar sobre redução da maioridade penal? Estou falando com ele, só valem os argumentos. Olá, bom dia, Natália. Bom dia, tudo certo? Estamos aqui.
eu gostaria de interromper só um pouquinho. Bom dia para você. Claro, Sei fica do seu comprometimento e quero agradecer pelo sucesso das suas aulas, pela dedicação aos alunos. Mas o que eu quero verdadeiramente nesse momento, Natália, é fazer um alerta aos nossos alunos. Eu tenho acompanhado silenciosamente todas as aulas, todos os professores, todas as turmas, e o que nós, da coordenação, estamos preocupados é justamente com o que tem acontecido com a presença, o registro da presença dos alunos. A maioria, não estou assim, afirmando que está acontecendo nessa turma, mas a maioria das turmas os alunos estão comparecendo, ligando os seus equipamentos e não estão participando, certo? O que eu quero alertá-los não é em relação à nossa conferência de presenças, nada disso não. É que essa pandemia vai passar. Nós iremos vencer essa pandemia com a graça de Deus, com certeza. E o que virá depois da pandemia? Todos deverão estar inseridos no mercado de trabalho, certo? Então, todos estão fazendo um curso de direito. Para quê? Para simplesmente pegarem o diploma e colocarem na gaveta? Acredito que não. É porque querem ser excelentes advogados, querem prestar um concurso público, e estas aulas que não estão sendo assistidas farão falta. Certo? Cada um sairá em prejuízo, caso não deem a atenção devida às aulas que os professores estão se esforçando para trazer o conteúdo mais os colegas a não apenas assistirem às aulas dos professores, participarem das atividades, a estarem buscando conhecimento através de tantas aulas online, gratuitas, que estão sendo oferecidas em nossa área do direito, né? Então, o momento é de acumular conhecimento, porque só terão, na verdade, sucesso profissional aqueles que se sobressaírem. Aqueles que se dedicarem agora nesse momento. Não adianta ficarmos em casa assistindo filmes e Netflix. Se nós escolhemos uma profissão, vamos nos dedicar a ela, o melhor que nós pudermos, tá? E esse é o segredo do sucesso: dedicação, esforço e busca do conhecimento. Então, fica aqui, professora Natália, o meu abraço a todos eles, a senhora também, que tem se esforçado muito. Muito obrigada, tá bom? Uma boa Páscoa a todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Vamos lá, gente. Bom, isso é importante, gente, porque realmente eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu fico vendo aqui, olha, por exemplo, acabei de ver, nós temos 19 participantes, né? Uma sala grande. Eu sei que é difícil, agora mais difícil, a Alexandra, que é mãe aí também sabe, gente, o pessoal que às vezes vive, quem tem a oportunidade, né? E isso é realmente uma bênção de estar somente se dedicando aos estudos. Gente do céu, não percam essa chance, porque depois lá na frente é difícil, né? Como a doutora disse que isso vai acabar. E aí, como é que vai ser quando nós retornarmos? Para a gente, para mim, nossa, estou realmente me desdobrando, porque e são as reflexões, né, que vêm desse tempo, desse período de reclusão. Como é bom a gente ter o nosso ambiente de trabalho, do mesmo jeito que vocês, o ambiente de estudo, vocês estarem... acredito e espero, sinceramente, que vocês estejam pensando nisso. Como que é bom ter aula presencial, né? Como que é bom a gente estar lá, a gente estar naquele nosso cantinho, a gente estar na sala, a gente poder fazer pergunta para o professor, do mesmo modo que eu estar dando aula e olhando, vendo vocês. Essa interação me faz muita falta. E às vezes o pessoal está aí aproveitando para poder ficar, vou
fazer outras coisas mais interessantes, vou dormir, vou assistir Netflix, vou assistir as lives, né? Agora é só live. E as coisas vão voltar, gente, né? Até porque a gente tem que ter muita fé e voltar o mais rápido possível, se Deus quiser, com segurança para todos nós. Então, fica aí até o meu registro, tá? O meu manifesto, porque hoje mesmo eu acho que o quórum está baixíssimo. Há outras salas, outras turmas minhas, turmas aí da magnitude das de vocês, que é uma turma grande, eu acho que 19 participantes é muito pouco. É muito pouco. Aí depois, quando a gente voltar, o pessoal vai reclamar. Ai, mas aí... Ou então vocês vão acumulando um tanto de aula para poder assistir. Às vezes acontecem intercorrências. Hoje mesmo, no primeiro horário, acabou a luz aqui na minha casa. Eu estava sem Wi-Fi, mas eu não deixei de transmitir a aula. Transmiti pelo celular, no meu 4G. Só que eu não tive como gravar a aula. Quem não assistiu a aula ficou sem assistir, né? Então, a gente tenta disponibilizar, e até o que eu estou falando para vocês, olha, dentro do possível, eu acho que esse é o nosso momento de interação mais importante. É o mais importante. Depois, se assistir 1 hora e tanto de aula ali no YouTube, é mais difícil, né? Mas, enfim, espero que vocês transmitam isso aí. Quem está aqui, né, agradeço o prestígio. E fico feliz que vocês estão fazendo isso não por mim, eles estão fazendo isso por vocês, né? A oportunidade de perguntar, de intervir, de tirar dúvidas e de estar realmente, cada um de vocês, estar aproveitando esse tempo que vocês estariam na faculdade. Mas, enfim, vejam só, sobre essa questão da redução da maioridade penal, e aí eu volto nesse ponto, que a gente tem que se focar realmente nos argumentos que são argumentos técnicos. E aí, lá naquela sala de aula que eu criei para vocês no Classroom, eu coloquei um link para um textozinho simples que apresenta 5 argumentos realmente técnicos, favoráveis à redução, e 5 argumentos contrários. Porque nós, como eu disse a vocês, nós não podemos, né, levantar essa bandeira do senso comum simplesmente no sentido de dizer, menores devem ter a sua menoridade diminuída ou não deverão, sem a devida argumentação. Então, eu coloquei esse link lá para que vocês possam ter acesso a um texto, que é um texto de leitura simples, de leitura clara, coisas que acho que devem ser no máximo umas 2 páginas, e que mostram argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis, tá? Mas para que a gente não passe aqui de maneira absolutamente em branco, lógico que nós sabemos que existem algumas questões, o Código Penal, a própria Constituição, quando vem estabelecendo essa maioridade aos 18 anos, nos diz que, ou foi pautada, talvez, num período em que os jovens, em outros tempos, né, digamos, aos 18 anos, será que os 18 anos de hoje, ou os 17 anos de hoje, correspondem aos 17 anos, sei lá, de 20, 30, 40 anos atrás? Talvez não nos pareça, né? Os jovens hoje estão mais maduros ou não? Porque também essa é outra questão, né? Às vezes a gente vê hoje pessoas já maiores há muito tempo, completamente imaturas. Então, nós podemos buscar argumentos de ordem técnica nos 2 sentidos. Um argumento que muitas vezes é apresentado como um argumento favorável à redução da maioridade diz respeito ao fato de que, sim, nós temos uma criminalidade, uma incidência de práticas criminosas pelos menores cada vez mais crescente. Esses menores, eles muitas vezes se revelam destemidos, eles se revelam extremamente perigosos, exatamente porque eles sabem, cuidado, olha, vamos falar que o menor não terá nenhum tipo de responsabilização, não é isso? Foi até o que eu falei para vocês, cuidado, né? Ele sabe que ele não vai responder penalmente. Então, às vezes, isso pode funcionar como um instrumento que o encoraja a praticar os injustos penais.
Agora, por outro lado, a gente também não pode deixar de pensar que se eu tenho uma redução, simplesmente a redução por si só, ela não é uma solução para problema de criminalidade. O problema da criminalidade é um problema muito mais complexo. Olha, se de repente a gente pensa numa redução para os 16 anos, que é a ideia, né, que se trabalha, nós teremos um recrutamento de menores cada vez mais jovens ingressando de maneira mais precoce no mundo da criminalidade. Nós podemos encontrar como argumento favorável à redução, por exemplo, o modelo norte-americano. Olha, nos Estados Unidos, embora o modelo norte-americano guarde uma série de peculiaridades, porque nos Estados Unidos nós temos uma federação típica, né? E os Estados-membros acabam tendo muita força ou ampla possibilidade legislativa. Então, a questão de se determinar a menoridade, até que ponto ele vai ser imputável, não vai ser imputável, isso pode variar de estado para estado. Mas vejam, nos Estados Unidos nós temos estados que permitem a punição de criança, né? Daquilo que para a nossa concepção, para o nosso ordenamento jurídico, seria criança. Será que lá isso realmente importa, importou e figura como uma situação em que comprovadamente se tem redução dessa criminalidade por parte dos menores, por parte dos jovens? De outro lado, como argumento contrário, nós temos, se nós formos analisar a maior parte dos países, né, das sociedades, modelos civilizadas, o modelo dos 18 anos é o modelo adotado. Tá? Então, quando nós vamos em países que nós tomamos aí como referências, por serem sociedades desenvolvidas, na maioria delas nós vamos ter a responsabilidade penal aos 18 anos. Então, é um argumento favorável, argumento técnico, tá? Alguns dizem, outra questão até de uma discussão realmente jurídica, que essa previsão constitucional da maioridade ser atingida aos 18 anos seria uma cláusula pétrea. E nós sabemos que as cláusulas pétreas não podem ser suprimidas, né? Não podem ser objeto de supressão, de modificação, nem mesmo através de emenda constitucional. Então, se nós concluirmos, se conclui que essa previsão da maioridade ser atingida aos 18 anos é uma cláusula pétrea, eu não poderia, juridicamente, dentro da perspectiva do nosso Estado democrático de direito, cogitar da diminuição da maioridade penal. É um outro argumento, né? Então, eu gostaria que depois vocês lessem lá, eu mandei o link, tá? Esse link está na nossa sala de aula do Classroom, para que vocês fizessem essa leitura e quem sabe, num futuro não muito distante, nós possamos retomar esse tema aqui da redução, porque é um tema muito interessante para a gente debater em sala de aula, tá? Então, quero que vocês conheçam, procurem, leiam sobre isso, né? Leiam sobre isso na doutrina que vocês estão acompanhando, leiam isso de fontes fidedignas, para que a gente possa ter argumentos, sim, contrários e argumentos favoráveis à redução, mas argumentos que sejam argumentos realmente técnicos, tá? A gente não pode se pautar nesse achismo ou nessas discussões aí midiáticas, né? Vamos reduzir, vamos matar menor, a polícia tem que chegar. Não, isso daí não pode, né, gente? A gente já sabe que isso definitivamente não é possível. Olha só, meu número de gente, olha só, meu número de participantes agora subiu para 20, de 19 para 20. Não acredito nisso. Gente, um outro ponto aqui que eu estou me recordando, que é importante nós observarmos, é o seguinte: cuidado com a utilização, quando a gente fala do menor, e até com base aí no que recorrentemente é dito, né?
pelo senso comum, pelos veículos de comunicação social, cuidado, porque a gente não pode usar juridicamente, tecnicamente, a nomenclatura menor infrator. Fala-se muito disso, né? O menor infrator, menor delinquente. Tá errado, tá? Tecnicamente, vejam, primeira coisa, nós já sabemos que não podemos falar que esse menor pratica crime. Porque se o crime é fato típico, ilícito e culpável, e eu estou dizendo que ele é inimputável, ele não pratica crime. Ele pode praticar o injusto penal, que é o fato típico e ilícito. Agora, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, digamos que o menor tenha matado alguém. Vamos pegar um crime. O menor tenha subtraído coisa alheia móvel. Eu vou falar que esse menor praticou ato infracional, tá? Então, a expressão correta. Primeiro, eu não falo que ele pratica crime, definitivamente. Nós vamos falar que o menor praticou ato infracional. E aí nós falamos ato infracional análogo ao crime de. Então, pode ser um ato infracional análogo ao crime de homicídio, pode ser um ato infracional análogo ao crime de roubo, mas eu não posso falar que o menor praticou roubo, que o menor praticou homicídio, que o menor praticou crime. O menor, ele pode praticar ato infracional análogo a um determinado crime. E mais, nesse mundo, né, do politicamente correto, e aqui nós estamos, né, nós temos que nos pautar pela utilização da linguagem técnica, da linguagem jurídica. Atenção, por quê? Porque o menor, nós não podemos chamá-lo de menor infrator. Nós vamos usar a expressão de menor, ou mais especificamente até o adolescente, porque a gente sabe que para a criança, não haverá imposição da medida socioeducativa, mas esse menor que seja, nós vamos poder, é melhor que nós utilizemos a expressão de menor ou criança ou adolescente em conflito com a lei, tá? A expressão que a gente usa se refere a um conflito com a lei. A gente não fala que ele é infrator. A gente fala que esse adolescente, por exemplo, que é quem pode receber a medida socioeducativa, seria um adolescente em conflito com a lei, tá? Então, não usem a expressão menor infrator, por mais que vocês... mas isso é recorrente. Mas não é tecnicamente o correto. A outra observação que eu fiz aqui com vocês, ainda sobre a questão dos crimes, ainda em relação ao menor, foi no que diz respeito aqui, deixa eu ver se alguém está me falando, se o menor comete o ato no mesmo dia, eu vou falar disso daqui, tá? Tem essa possibilidade aí, né? Nos Estados Unidos, a gente tem alguns estados que permitem prisão perpétua para o menor. O menor não tem pena de morte, mas ele pode ter prisão perpétua. Eu sou contra. Isso era um assunto bem legal para a gente estar debatendo, né? Aqui, no momento, a gente não vai ter muito tempo e até difícil ter esse feedback direto, mas eu gosto que vocês participem, podem... Eu, particularmente, em relação à prisão perpétua, para mim, a gente não adianta... Lógico que depende independente disso. Bom, a começar pelo fato de que eu particularmente sou contra a imposição de pena de caráter perpétuo, né? Porque eu acho que a função da pena, vocês vão estudar isso, é o próximo direito penal, a função da pena, ela se perde. Quando a gente vai analisar as reais funções da pena, eu acho que quando você tem imposição de pena de caráter perpétuo, pelo menos de acordo com a nossa concepção, como é que você vai falar em ressocializar se o sujeito não tem perspectiva nenhuma de obter a liberdade? Como é que você vai imaginar? Então, assim, eu acho que, a não ser, vocês vão estudar isso melhor, mas a não ser quando você enxergue ou quando você defenda que a pena, ela tem finalidade, a finalidade básica da pena, ou precípua, é retributiva. A pena, ela existe para retribuir ao sujeito aquele mal causado, que é uma das finalidades. Sim, a pena tem caráter retributivo, mas na nossa concepção, no nosso modelo, no nosso Estado democrático de direito, a pena ela é mais do que isso. Então, se você
defende que pena só tem caráter retributivo, aí dá para você defender até pena de morte, né? Tem que retribuir o mal causado. Só que eu, particularmente, né, sendo contra prisão perpétua, para menor, com muito mais razão. A gente tem muito isso, gente, de se espelhar no modelo norte-americano, né? Isso aí dava pano para manga para a gente fazer altas discussões, inclusive analisar muitos aspectos do direito norte-americano, do direito penal norte-americano, das particularidades. Mas eu pessoalmente, e aí com argumentos, por exemplo, eu estou trazendo esse, não posso me aprofundar muito, tem muita coisa que vocês não estudaram. Mas a gente entende, o nosso direito, ele entende que a pena ela tem função retributiva, que é sim retribuir o mal causado pelo crime. A pena ela tem finalidade preventiva, que é você também prevenir, tanto no ponto de vista geral quanto especial, a prática de outras infrações penais, mas a pena também tem essa perspectiva ressocializadora. Eu acho que quando existe essa perspectiva ressocializadora, se essa é uma das finalidades da pena, você está negando tudo quando você fala que existem penas de caráter perpétuo. E se isso não pode existir para o imputável, você defender isso para o menor, né, que é inimputável, eu acho que é um segmento do direito penal, que é essa linha do direito penal máximo, né? Da qual eu particularmente não sou adepta. E que analisando-se o nosso ordenamento, não só o nosso ordenamento jurídico penal, mas o nosso ordenamento constitucional, é uma ideia que não se coaduna. Mas, enfim, nós temos sim essa possibilidade em alguns estados norte-americanos. Agora, voltando aqui, a pergunta que o Rômulo está me fazendo sobre essa questão aqui do ato infracional no mesmo dia que ele completa 18 anos. Olha, primeiro que a questão aqui, olha só, a hora não vai interessar, tá? A gente vai contar dia. Peraí, deixa eu até passar aqui para essa outra questão. Vejam que nessas observações que eu coloquei para vocês abaixo, depois eu vim falando de doença mental, mas vejam aí que nas minhas observações, eu coloquei para vocês o seguinte, eu coloquei aí, momento da aferição da inimputabilidade, teoria da atividade, tá? É a teoria da atividade. Então, quando eu falo teoria da atividade, que foi até o que nós estudamos lá atrás também, quando nós estudamos o tempo do crime, vocês se lembram disso? Qual é o tempo do crime? É o momento da conduta ou é o momento do resultado? Né? E a gente falou que era o momento da conduta. Aqui, e daqui a pouco eu vou falar também da inimputabilidade decorrente de doença mental, eu quero que vocês observem o seguinte, quando eu falo de... no caso, a inimputabilidade decorrente da menoridade, ela vai ser apurada no momento da prática do crime, tá? No momento da prática do crime. Então, a ideia é, suponhamos que o menor, hoje, esse exemplo recorrente de livro, aqueles exemplinhos clássicos do direito penal, suponhamos que o menor tenha praticado o crime hoje. Hoje, o menor tem 17 anos, 29 dias, perdão, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã é o aniversário dele, tá? Eu preciso verificar a hora do nascimento do menor? Não, nessa contagem vai ser de dia, tá? Essa contagem vai ser de dia. Aí o Rômulo vem com essa indagação exatamente no sentido contrário, né? Para falar que o menor praticou o crime, quando na verdade... Olha, a contagem, ela é feita em relação a dia, ela não é feita em relação à hora, né? Então, nessa sua situação, se ele ainda... eu conto o dia, tá? Se naquele dia ele já tem 18 anos, mas não me importa que na certidão de nascimento... Lógico que talvez como tese de defesa, até você possa pensar em alegar isso daí. Nunca vi nenhuma situação desse tipo, tá? Nunca vi nenhuma situação. Mas aqui a contagem é contagem de dia. Então, se ele já completou 18 anos, naquele dia, em tese, o horário do nascimento dele não seria importante.
tá? Não seria determinante, com base nessa teoria do direito penal. Não seria relevante, eu conto prazo de dia. Agora, o exemplo que eu estou trazendo é exatamente ao revés, para afastar a imputabilidade, porque nesse exemplo que você me dá, eu entenderia pela imputabilidade, porque ele já tem 18 anos, ponto, estou contando prazo de dia. Agora, suponhamos que o menor, hoje, ele ainda tem 17 anos, tá? O aniversário dele é amanhã. Porque do mesmo modo que você tá querendo, se a gente fizer contagem de prazo de hora, eu vou falar, não, então, peraí, então, a que horas do dia o menor terá completado os 18 anos? E aí isso aí é complicado, né? Então, a ideia é contagem de dia, tá? Porque se a gente começar a querer levantar variáveis, gente, a gente consegue levantar muitas variáveis. Pensem, por exemplo, a gente não tem muitas localidades em que a pessoa nasce e que o registro vai ser feito muito tempo depois, pessoa que nasceu de parteira, dentro de casa. E aí o que vai contar, você tem ali a precisão, você tem a segurança absoluta de que aquela hora que foi declarada é efetivamente a hora do nascimento? Não tem gente, antigamente até se brincava muito, né? Às vezes em locais mais longínquos, em que havia dificuldade de se efetuar registro de nascimento, isso com certeza acontece até hoje. Às vezes a pessoa é registrada 2 anos depois. E aí, no registro, lá a pessoa nasceu no ano tal, mas, na verdade, ela era 2 anos mais velha do que aquilo que figurava na sua certidão de nascimento. Então, assim, a ideia aqui, até quando eu falei da súmula do STJ, a ideia é que eu vou fazer a prova por documento hábil, a certidão, a carteira de identidade, e qual é o que se preconiza para fins de contagem? É dia, tá? É dia. Agora, lógico que se eu fosse advogada desse menor aí, que na certidão de nascimento nasceu meia hora antes, eu poderia até pensar em tentar alguma coisa, né? Mas eu nunca vi nenhuma situação desse tipo, e o que nessa teoria que eu tenho que falar para vocês é que essa contagem se dá em relação a dia, tá? Agora, vejam, para eu conseguir trabalhar esse exemplo, já que eu estou falando que o momento da aferição da inimputabilidade é o momento da teoria da atividade, o momento em que o ato foi praticado. Suponhamos que o menor, hoje, ele tenha praticado um determinado injusto penal. O menor matou alguém, ele sabe que amanhã é aniversário dele, e ele fala, não, hoje, antes de atingir a maioridade, a minha ideia é, vou matar alguém, tá? Então, o menor mata alguém. Vejam só, esse menor, ele mata hoje, tá? Ele efetua os disparos, né? Ele efetuou todos os atos executórios hoje, efetuou os disparos, etc, etc. A vítima foi levada a um hospital e a vítima morre 2 dias, 3 dias depois, quando ele já é maior, quando ele já completou os 18 anos. E aí, nesse caso, o momento da execução, o momento em que ele praticou aqueles atos executórios, o momento da atividade, ele era menor, tá? Ainda que estivesse prestes a completar os 18 anos. Só que o resultado adveio depois, quando ele já possui os 18 anos. Ele é imputável ou ele é inimputável? Vejam, a teoria adotada aqui foi a teoria da atividade. Então, eu vou contar no momento da conduta. Quando o menor efetuou esses disparos, ele era menor. Ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Não importa. Ele é inimputável penalmente, ainda que esse resultado tenha ocorrido já no momento em que sobreveio a sua maioridade, tá? Então, nós vamos aferir essa maioridade ao tempo da conduta, do mesmo modo que nós fazemos em relação à própria determinação do tempo do crime, tá? Então, teoria da atividade, aferição da menoridade ao tempo da conduta. Eu fiz uma observação, voltando lá para aquele finalzinho da menoridade, para que a gente possa vencer esse tema, eu vim falando sobre crimes permanentes e superveniência da maioridade penal, para destacar a situação específica dos chamados crimes permanentes. Vocês devem se lembrar. Quais são os crimes permanentes? Crimes permanentes são aqueles crimes que têm uma particularidade. E sempre que a gente vai estudando direito penal, também depois no processo penal, os crimes permanentes sempre vão apresentar algumas peculiaridades. Os crimes permanentes são aqueles crimes cuja consumação se protrai.
que é isso? Se protrai, se delonga pelo tempo. Então, vejam só, a gente tem alguns exemplos clássicos de crimes permanentes. Por exemplo, o crime do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa, o antigo crime de quadrilha ou bando, né? Antigamente a gente falava quadrilha ou bando, hoje não é mais quadrilha ou bando, hoje é associação criminosa. Então, aquelas pessoas que mantêm um vínculo permanente com o fim de praticar crimes. É um crime permanente. Enquanto existe aquela união, enquanto existe aquele vínculo entre eles, aquele vínculo com o intuito de praticar crimes, o crime está se consumando. Exemplo mais claro ainda é o exemplo do crime de extorsão mediante sequestro, artigo 158 do Código Penal. Olha, no crime de extorsão mediante sequestro, vejam só, suponhamos que a vítima ela tenha sido privada da sua liberdade, tá? Então, a vítima foi privada da sua liberdade, foi levada para um cativeiro e esses criminosos, eles estão solicitando foi boa vontade, eles estão exigindo da família o pagamento de um resgate, tá? E a família está negociando, paga, não paga, tem dinheiro, não tem dinheiro, coloca a polícia no meio, não coloca a polícia no meio. Vejam só, suponhamos que isso pode levar tempo, né? E muitas vezes, sim, isso leva tempo. Imagina que a pessoa foi privada da sua liberdade, estão negociando com os sequestradores e a vítima está mantida em cativeiro há 2 meses. Pensem bem, a vítima está mantida em cativeiro há 2 meses. É um exemplo clássico do crime permanente. Olha lá, o crime está se consumando. É diferente do que a gente verifica, por exemplo, nos chamados crimes instantâneos, que são aqueles crimes nos quais houve a prática daqueles atos previstos ali no tipo penal e pronto. E o crime se esgotou, seja com a ocorrência do resultado ou não. Olha, suponhamos que eu matei alguém. Tá? Eu pratiquei um homicídio, eu efetuei os disparos, pronto, a pessoa morreu, ou a pessoa não morreu, mas o crime não vai ficar se delongando pelo tempo. A prática daqueles atos executórios previstos no tipo penal, ela se dá e ponto, tá? Então, vejam, no crime permanente, a despeito aquela figura típica narrada no tipo penal, ela se procrastina, ela se delonga. Enquanto a vítima está privada da sua liberdade, o crime está se consumando. Então, diante desses crimes permanentes, o que pode acontecer? Eu posso ter a superveniência da maioridade penal. Suponhamos que um determinado grupo criminoso tenha planejado, olha, vamos privar essa pessoa da sua liberdade, vamos levá-la para um cativeiro e vamos exigir dessa família o pagamento de um resgate. Certo? Ao tempo em que essa vítima foi privada da sua liberdade, nós tínhamos lá algumas pessoas envolvidas e dentre elas havia um menor. O menor tinha 17 anos. E a vítima ficou privada da sua liberdade, sei lá, por 2 meses, 3 meses, 1 ano. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O menor, ele completou 18 anos. Ele atingiu a maioridade penal. Como é que fica a situação no caso dos crimes permanentes? Então, vejam, no caso dos crimes permanentes, o menor, ele poderá, quer dizer, o menor, ele era menor inicialmente, né? Aquele que era menor, diante de um crime permanente que está se consumando, ele vindo a atingir a maioridade penal, ele poderá sim ser responsabilizado pelos atos praticados, agora lógico, pelos atos praticados após a maioridade, tá? Então, a partir do momento em que é para vocês verificarem que é um pouco diferente, porque como o crime ele está se delongando, né? Como o crime se protrai pelo tempo, aqueles atos praticados antes dos 18 anos, naturalmente, por estes, ele não poderá ser responsabilizado penalmente. Mas os atos praticados após o início da sua imputabilidade por esses atos, ele poderá sim ser responsabilizado, tá? Então, não é porque diante do crime permanente
no início ele era menor, que com o advento da maioridade, ele ficará isento de responder pelos atos praticados após o advento da maioridade, tá? Então, a gente tem essa particularidade em relação aos crimes permanentes. Deixa eu só ver aqui, professora, quando o adolescente fica maior durante o período de internação. Não necessariamente, tá? Depois vocês vão ter oportunidade de estudar o ECA. Vejam só, o ECA, ele traz uma previsão, em tese, esse adolescente em desconformidade com a lei, ele pode ficar submetido à medida de internação até os 21 anos, tá? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa previsão. Olha, imagine que ele estava com 17 anos, ele correu o procedimento, que ele vai responder por um procedimento próprio lá na Vara da Infância e da Juventude, e o juiz determinou a medida de internação para ele por um prazo de 2 anos, vamos imaginar. Poxa, mas ele tem 17 anos e 10 meses. O cara vai ficar 2 meses sob a medida de internação e quando ele completa os 18 anos ele sai fora? Não, tá? Então, há essa possibilidade no ECA de o então menor submetido a essa medida de internação, ele poder continuar submetido a ela até completar os 21 anos. Tá legal? Então, são muitos, não sai imediatamente, tá? Senão seria fácil demais, né? Mas, enfim, essas são as principais observações em relação a essa inimputabilidade decorrente da menoridade. Agora, nós vamos para a segunda observação. Depois, gente, a parte do doente mental, vejam só, quando eu falo aqui da doença mental, o código, de maneira diferente do que ele se manifestou em relação, não só o código, né, o nosso ordenamento penal, diferentemente do que aconteceu em relação à menoridade, onde eu tenho um critério meramente biológico ou cronológico, basta avaliar, tem menos de 18, ponto, é inimputável. Em relação à doença mental, o código adotou o chamado critério biopsicológico ou critério misto. Por que eu chamo de critério biopsicológico ou critério misto? Porque é um critério amparado em 2 pontos. O sujeito precisa ter a doença mental, tá? Ele é portador, apura-se, lógico. Aí existem incidentes próprios para apurar. O sujeito vai ser submetido à perícia, não é o juiz que vai olhar para a cara dele e falar é louco, não é louco. Tá? Existe todo um procedimento estabelecido pela legislação processual, mas eu preciso de 2 critérios. Por isso o critério é biopsicológico. Eu vou analisar, primeiro, a existência dessa doença mental e mais, para que o sujeito tenha a sua imputabilidade afastada, para que ele seja inimputável em razão de doença mental, a doença tem que existir e essa doença tem que lhe tirar por completo a capacidade de discernimento, tá? Esse é um ponto importante. Então, vejam, quando a gente vai fazer a própria leitura do artigo 26, essa doença mental, ela está presente e ela retira do sujeito por completo a sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Ela retira do sujeito por completo, para ele ser inimputável em razão de doença mental, não basta a existência. Por isso o critério biopsicológico. Eu tenho a apuração da existência da doença mental, mas lhe foi retirada inteiramente a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quando vocês fazem a leitura do artigo 26 do Código Penal, vocês apuram o seguinte: nós temos no 26 caput a figura do inimputável em razão de doença mental, quer dizer, afasta-se a culpabilidade desse sujeito, porque ele tem uma doença mental e ele é
inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. O sujeito é completo, a doença mental existe e ele não consegue entender o caráter ilícito daquele fato que ele está praticando. Nesse caso, se o sujeito é inimputável em razão de doença mental, falta um elemento, falta a culpabilidade, ele pratica fato típico ilícito, mas vejam a particularidade. Vejam, é diferente da inimputabilidade decorrente da idade. Porque quando eu tenho menor, eu falo, olha, não vai ter processo criminal, não tem direito penal, vamos levá-lo para o campo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, quando eu tenho a prática de um injusto penal, quer dizer, do fato típico ilícito, e eu preciso apurar se há a inimputabilidade decorrente de doença mental, eu vou ter um processo criminal, e aí vejam, nesse processo criminal, apurado que o sujeito realmente é inimputável em razão de doença mental, a gente tem a chamada sentença absolutória imprópria. Por quê? Essa sentença absolutória imprópria, ela tem esse sinônimo, né? Esse nome de sentença absolutória imprópria, porque ela é uma sentença que absolve, ela absolve porque o sujeito não praticou o crime. O fato é típico, ilícito, mas não é culpável, porque ele é inimputável em razão da doença mental. Só que ela é uma sentença que absolve e impõe a chamada medida de segurança. A medida de segurança é a sanção penal cabível para o inimputável em razão de doença mental. Depois, mais adiante, no direito penal, acho que ainda falta, eu até dou essa matéria para o pessoal um pouquinho mais para frente, nós estudamos as medidas de segurança, tá? Porque o inimputável em razão de doença mental, ele não recebe pena. Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês em outras oportunidades. Nós temos um grande gênero que se chama sanção penal. O direito penal, ou do direito penal, decorre a possibilidade da imposição de uma sanção penal. Essa sanção penal pode ser pena, ou pode ser medida de segurança, tá? Pena para os imputáveis, medida de segurança para os inimputáveis em razão de doença mental. Então, essa medida de segurança, a ideia da medida de segurança lógico, né? Aquele sujeito, ele, de alguma maneira, a medida de segurança, ela se funda na ideia de periculosidade. Aquele sujeito é perigoso. Ele, em liberdade, ele é perigoso. Então, nós temos aí subespécies, né, de medidas de segurança, mas a medida de segurança mais conhecida, embora hoje a gente nem use mais essa expressão, porque a gente teve essa reforma psiquiátrica, e esse é até um ponto interessante, eram aqueles recolhimentos que a gente via dessas pessoas que eram inimputáveis em razão de doença mental aos chamados manicômios judiciários, tá? Olha, o sujeito respondia a um processo criminal se ficasse apurado que ele era inimputável em razão de doença mental, ele, dentre outras medidas, mas a medida mais gravosa, a medida mais dura, era o recolhimento a esses chamados manicômios judiciários, tá? Hoje a gente não chama mais de manicômio judiciário, mas existe a medida de segurança, que a gente chama de medida de segurança detentiva, que o sujeito vai ficar internado realmente num estabelecimento, hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, porque ele é perigoso, ele em liberdade ele é perigoso, com a finalidade, que é uma finalidade até meio furada, né? Que é uma pretensa finalidade curativa. Vamos tentar cessar a periculosidade desse sujeito, vamos tentar curá-lo da doença mental. Tá? Isso é até uma coisa bem ultrapassada no direito penal. Mas, enfim, a ideia é essa. Agora, nós podemos ter a semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade está lá no parágrafo único. Essa não afasta a culpabilidade. O sujeito apura-se por esse critério aí, ó, biopsicológico omisso, apura-se que o sujeito tem uma doença mental, tem um transtorno mental, mas esse transtorno mental, essa doença mental, não lhe retira por completo a capacidade de discernimento, a capacidade
de compreender o caráter ilícito do fato. Então, nessa hipótese, quando o sujeito é semi-imputável, ele vai ter uma sentença penal condenatória, ele é semi-imputável, tá? A sentença dele é uma sentença condenatória, e aí nós vamos ter uma redução da pena dele com essas frações, que pode ser uma fração de 1/3 a 2/3, tá? Bom, tem muitas ainda, né? Muitas observações para falar com vocês sobre isso, mas já estou vendo que a gente já deu nosso tempo. Na próxima aula a gente continua, eu tenho que correr, porque eu até esqueci, que lembro que agora eu emendo, que eu dou outra aula para ciências da computação, tá? Então, gente, aproveitem, leiam isso daí, deixem para a gente tirar dúvidas na próxima aula e espero contar com um quórum mais elevado, né? Não sei se hoje foi segunda, depois da Páscoa, mas enfim. Deixa eu correr aqui, porque senão eu não consigo terminar, eu não consigo entrar a tempo na outra aula, tá? Então amanhã estaremos juntos cedinho, tá, gente? Dúvidas que vocês tiverem, guardem, porque amanhã a gente conclui. Tá legal? Show, então. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Amanhã estamos aí firmes e fortes, ok? Tchau.